E aí galera, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do Quino Tangerina e hoje a gente vai falar sobre as adaptações literárias para o cinema desse ano de 2013. Eu queria discutir um pouco sobre essa questão da adaptação e muita gente vai para o cinema e quando sabe, conhece o livro, sai um pouco frustrado. Então vamos raciocinar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é que quando alguém escreve um livro, a partir do momento em que ele é terminado, o autor praticamente morre ali. Por quê? Porque você está deixando o livro para os leitores. Naquele momento já não é mais o que o autor escreveu, é muito do que o leitor vai interpretar. É muito importante a gente ter essa noção dessa interpretação. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente vai pensar em cinema, a gente já tem aí talvez uma primeira interpretação que é a do diretor do filme. Então vamos pegar. Você lê o livro Hobbit, aí você imagina todo aquele lugar, todo aquele cenário, todas aquelas casinhas daquelas crianças, daqueles anões. Isso vai lá fomentando lá o seu imaginário e você cria um mundo que é seu. O mundo dos hobbits, como é que ele chama? O mundo do Bilbo. A Terra-média, existe uma Terra-média no seu imaginário enquanto você vai ver. E aí, quando a gente entra para o cinema, a gente tem lá essa primeira etapa, que é a primeira leitura, que é do diretor. Aí o diretor ele vai imprimir em imagens, e é importante falar isso, uma coisa que o cinema traz, que os livros não trazem, é a imagem direta. Quando a gente é lógico que a gente lê, a gente cria imagens na nossa cabeça, mas o filme, ele já te entrega essa imagem. Então, por exemplo, a Terra-média do Bilbo, a Terra-média do Bilbo, ela é a Terra-média no cinema, que é do diretor. É a visão, é aquilo como ele imaginava, tá tudo ali. E aí a gente tem essas camadas de interpretação. Então é muito importante, antes de assistir um filme, a gente entender que a abrangência de um livro, é lógico, é muito maior nesse quesito interpretação. Mas existe umas semelhanças. Livro e cinema, livro e tela, também, os dois são tratados como texto. Os dois são passíveis de leitura, de interpretação. Já falando sobre as interpretações, vamos começar agora nos filmes. Eu não vou aprofundar em análise de filme, até mesmo porque eu vou falar hoje sobre 6 filmes e desses 6, 4 ainda não foram lançados, então não tem como eu falar muito profundamente sobre cada um desses filmes. O primeiro filme que eu vou falar é The Great Gatsby, que em português chama O Grande Gatsby, que ele é mais uma adaptação para o cinema. Já teve uma adaptação antes, em 1974. Quem eram os protagonistas da história? A Mia Farrow e o Robert Redford. O livro, ele foi um sucesso, assim, estrondoso. É um livro do Fitzgerald. O ator principal, faz o personagem Nick Carraway, ele fica fascinado com Gatsby, que é um cara rico. E é numa época de Nova York, onde está começando o jazz também. Eu não quero contar a história para vocês, para quem não conhece, porque vocês podem ler o livro, porque o livro é fenomenal. Eu quero falar que esse filme, o ator principal dele é o Leonardo DiCaprio. Tem quem não goste do Leonardo, mas eu acho ele um ator fantástico. Eu gosto de todos os filmes que ele fez, inclusive do Titanic, que não é um filme que eu acho genial, mas eu acho que o Leonardo DiCaprio ele faz um bom personagem nesse filme, e os outros seguintes que ele fez eu gosto muito. Quando é filme com ele, eu tendo a gostar muito. Então, o diretor desse filme é o Baz Luhrmann, eu não sei se fala assim, mas ele tem um filme também que eu acho excelente, que é Moulin Rouge. E tem um outro filme que é a Austrália, que eu já não gosto tanto. Além do Leonardo DiCaprio, tem o Carey Mulligan, que é do Driver, e tem o Tobey Maguire, que pra mim ele chama Spider-Man sempre. Pelo trailer, ele tem aquelas carinhas de Spider-Man até hoje. Eu acho que vai ser um grande filme. Pelo trailer, me pareceu que a fotografia dele é muito primorosa e eu espero, assim, que a gente consiga sair satisfeito do cinema. O próximo filme que eu vou falar, ele é uma grata surpresa, porque dizem as más línguas que nem o pessoal da produtora do Spielberg queria apoiar a feitura desse filme. É o Lincoln, que a direção é do Spielberg. Ele é um filme onde o protagonista é o Daniel Day-Lewis. Tem que falar devagar, porque pra mim é uma trava-língua isso. Tá todo mundo comentando a atuação dele. Eu assisti o filme e realmente eu achei brilhante. Eu acho que ele faz um puta personagem. Vou contar um pouco da história. Esse filme ele é baseado numa biografia do Lincoln e de alguns assessores que trabalharam junto no governo dele. O que é que ele conta? Aquela história da época dos Estados Unidos, onde eles falaram com Lincoln: se você quiser abolição da escravatura, você vai ter que permanecer na guerra. Se você quiser paz, você continua com a escravidão. E ele falou assim: não há paz com a escravidão. E deu um filme que, pra mim, o resultado foi muito bom. E eu recomendo. Eu não sei se ele tem 3D. Tem 3D? Então, passando pelo Lincoln, que também está concorrendo ao Oscar, eu vou falar um pouco do Os Miseráveis. Eu tenho que assumir que eu sou grande fã de musical, e Os Miseráveis é um musical. É baseado na obra de Victor Hugo. Tem algumas curiosidades do filme que eu acho importante falar. A primeira é que tem o Hugh Jackman. Você lembra do Hugh Jackman? Não.
Não lembro? Não. Pois é, o Hugh Jackman ele já fez o Wolverine. O Hugh Jackman ele fez o Wolverine, mas quem já conhece mais a fundo a carreira do Hugh Jackman sabe que ele é um grande ator de musicais. Ele saiu do teatro fazendo musicais para ir para o cinema. E eu assisti há pouco tempo na televisão... O Brito tá passando mal. Não. Eu assisti há pouco tempo na televisão e o Hugh Jackman assumiu que para ele foi o trabalho que ele mais gostou de fazer no cinema. E ele canta muito bem. E os áudios das músicas, eles não foram dublados, eles foram feitos na hora, durante a gravação. Nesse making-of também eu ouvi falar que o filme foi gravado em sequência cronológica. E tem um personagem também que eu gosto muito no filme, que ele não é comum em fazer esse tipo de papel, que é o Sacha, que é o cara que fez o Borá. Quem conhece o Borá sabe quem eu tô falando, é o principal. Quem não conhece vai lembrar do Hugo Cabret, ele faz aquele policial na estação, e ele tá fazendo um personagem nesse filme. Uma outra curiosidade que eu quero falar, que é do próprio Hugh Jackman, é que ele teve que perder muito peso para fazer o filme. A fotografia mostra muito isso, mas o personagem do Hugh Jackman, nas primeiras cenas, ele tá irreconhecível. Ele confessou que ele ficou 36 horas sem beber água, e ele ficou assim... Com sede. Tá, o próximo filme é um filme do Joe Wright. Quem não conhece esse diretor vai lembrar que ele fez Orgulho e Preconceito, e tem um outro filme que eu gosto muito dele, é O Solista. Mas enfim, não é dele que eu vou falar. Eu vou falar do Anna Karenina, que é baseado num livro do Tolstói. Tolstói é um outro desses autores que é leitura obrigatória. Então, tem uma personagem, que é uma mulher, que ela é interpretada pela Keira Knightley, e ela larga o marido dela para viver uma paixão. Ela começa traindo o marido dela, mas larga o marido, larga o status dela para viver uma paixão com um outro cara. E aí a trama toda passa em cima da história dessa mulher. O filme não saiu ainda, mas não sei se ver o filme primeiro ou ler o livro primeiro. Mas eu acho que é muito legal se fazer os dois, porque o livro é fantástico. O próximo filme que eu tenho o prazer de falar que vai ter uma adaptação é World War Z, a Guerra Mundial Z. Eu não sei se o título em português vai ser esse, eu acho que sim. A gente teve o primeiro programa sobre zumbi e eu tenho a alegria de falar que é um filme de zumbi, de alto orçamento. Esse filme ele é dirigido pelo Mark Foster, mas eu lembro dele porque ele fez o pior 007. Tô com alguma expectativa para esse filme, mas eu já espero, assim, conhecendo o diretor, que vai ter aqueles cortes frenéticos, não sei. Eu vi o trailer, gostei do trailer, onde tem o zumbi holocausto, os zumbis começam a invadir a cidade e a grata surpresa é que o personagem principal é feito pelo Brad Pitt. Vou começar falando do roteiro. Primeiro que o diretor teve que mudar o roteiro na terceira parte do filme. E dizem as más línguas que a produção desse filme foi um pouco caótica. Teve muita briga, muita discussão, inclusive entre o próprio diretor, o Mark Foster, e o Brad Pitt. Chegou um momento em que eles nem se olhavam. Inclusive, em algumas entrevistas de divulgação do filme, eles colocavam a entrevista, mesmo sendo ao vivo, com um delay de 15 segundos, para que se um ofendesse o outro, eles pudessem cortar. Mentira, isso é para ganhar marketing. Mas, apesar de tudo, é um filme de zumbi com alto orçamento, os zumbis são todos frenéticos, não são aqueles zumbis lerdões. Eu tô com uma certa esperança de que eu vá gostar desse filme. Primeiro, porque é de zumbi. Segundo, porque tem o Brad Pitt, eu acho um bom ator. E terceiro, porque é de zumbi. Então tá, o próximo filme que eu vou falar vai ser o Carrie a Estranha. Carrie a Estranha. Que nervoso, caraca, velho. Puta que pariu. Menstruação é muito menos nojenta do que melado de sangue artificial. A próxima adaptação é Carrie Estranha, que é baseado no livro de Stephen King. E esse livro tá com cheio de jujuba aqui, velho. É um livro de Stephen King que já foi adaptado algumas vezes para o cinema. A primeira vez foi uma adaptação genial, tira essa mão melada daqui, que foi do Brian De Palma, que para mim é um dos maiores diretores assim de Hollywood, depois do Hitchcock. E essa adaptação dele é uma adaptação que tem que ser vista, porque ele coloca assim tudo que ele conhece nesse filme. Aliás, ele coloca em todos. Depois desse do Brian De Palma, o Carrie teve uma outra adaptação em 99 chamada A Maldição de Carrie. Não dá nem pra comentar. Em 2012 teve uma outra versão teenager do Carrie. É muito ruim. Agora, em 2013... aquela Kimberly Peirce, que fez o Boys Don't Cry, ela dirigiu Boys Don't Cry, Garotos Não Choram, ela se propôs a fazer uma nova filmagem do Carrie Estranha. Não encosta em mim, velho, isso tá muito melado, cara. Ele foi fazer uma nova adaptação do Carrie Estranha, fazendo inclusive uma homenagem ao Brian De Palma. Ela fala que ela quer homenagear o Brian De Palma, que é o diretor que ela gosta muito. Quem não sabe a história do Carrie, que é o livro de Stephen King, ela é sobre uma menina
que ela tem poderes psíquicos, ela tem a sua primeira menstruação e as meninas na escola, elas caçoam dela porque sai o sangue no banheiro, as meninas veem, e ela tem o baile de formatura. No baile de formatura, alguém planeja fazer sacanagem com ela e joga um balde de tinta vermelha enquanto ela está sendo coroada a rainha do baile. E ela fica putinha e começa a fazer com esse poder psíquico dela, tremer, ficar louca e começa a destruir tudo daquele lugar. Carrie, apesar de ser uma nova adaptação, eu tô com boas esperanças para esse filme, exatamente porque a diretora ela tem um foco ali, que é o foco no Brian De Palma. Tira a mão daqui. Tem uma atriz que eu gosto muito, que é a Chloe Moretz, fez o Kick-Ass. Tem o Kick-Ass 2 agora também, que vai ser lançado com ela. Tem a Julianne Moore, ela tá no filme também. E uma outra atriz que ela não é conhecida muito pelo cinema, mas ela é conhecida por estar no Two and a Half Men. Ela chama Jude Greer e o filme também promete, porque tá todo mundo esperando essa nova adaptação e tá todo mundo esperando de modo negativo, porque desde o Brian De Palma o cinema não conseguiu fazer uma adaptação que prestasse. Hoje a gente falou sobre as adaptações literárias. É lógico, eu não falei de todas, porque em 2013 parece que tá na moda e a gente voltar com as adaptações. Tem até uma versão nova do João e Maria, não parece ser interessante, mas eu vou assistir. E assim, tem outras adaptações que eu poderia ter falado aqui, mas pelo tempo do programa eu decidi limitar esses 6 filmes. Se vocês quiserem saber sobre outras adaptações ou quiser indicação dos livros, quiser que eu fale mais desses livros e desses filmes que eu falei hoje, vocês podem me escrever, eu escrevo de volta. E assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, porque toda terça-feira a gente tem um episódio novo para falar de cinema. Se você tem uma sugestão sobre o próximo episódio, vocês podem também falar por e-mail ou pode escrever nos comentários do vídeo. Se tiver alguma dica, se tiver achado o programa uma bosta, também fala, a gente tenta mudar, mas assim, se achou uma bosta, tem alguma recomendação para que a gente melhore, que a gente sabe levar a crítica. Se vocês quiserem ver o Brito em outro personagem, vocês também podem falar. Se vocês quiserem que ele vista, sei lá, de cocô humano, ele se veste, a gente joga merda nele, ele não liga pra nada mesmo. Então, eu espero vocês na próxima semana, próxima terça-feira, um novo vídeo. Até lá!